estivesse sabendo o que eu tô falando. Eu vou ler Mentirosos e vou fazer um vlog. Vou ler esse livro agora porque tava na meta de livro que eu queria ter lido em fevereiro e eu não li, né? A gente tá aqui, né? E eu vou contar pra vocês tudo que eu acho sobre, se eu gostei ou não. Lembrando que cada um tem direito de sua própria opinião, ok? Tem esse negócio aqui da família Sinclair. Eu não sei falar os nomes em inglês. Se tiver alguma coisa errada que eu falar aqui, provavelmente vai ter. Essa parte me deixou um pouco com medo do avô dela. Meu Deus. Tá me ouvindo? É muito fã. Vocês vão me desculpar o som de agora. E eu vou desistir de gravar se não for certo agora. Então, se tiver baixo, aumentem aí, por favor. Eu acho que vai ser só dessa vez. Eu tô na página 50 de Mentirosos, né, que eu tô lendo. E ele tá me irritando, não na história, mas no livro. Ele diz assim, eu não sei se é assim mesmo ou se é só o meu. E marca a página também, tá desse jeito torto. Eu vou gravar a cada 50 páginas lidas, eu vou me falar o que eu tô achando da história e tudo mais. A gente tem a personagem principal, a Cadence, ou Cadence, não sei falar o nome dela, não sei falar o nome de ninguém em inglês. Aí, no primeiro capítulo, ela tá falando das coisas que aconteceu antes do acidente dela. Ela conta sobre como... Eu anotei aqui pra não esquecer. Ela conta como ela conheceu a família, não, né? Como... ela fala sobre a família dela, que vai pra lá, pra ilha também e tal. Ela conta sobre como conheceu o Guts, o Gat. Fala o Gat. O Guts. Não sei, quando ela conheceu um menino lá, que não é da família dela, fala como ela começou a gostar dele e ele começou a gostar dela. Como o pai dela foi embora, né? Tem uma parte da história que eu não entendi, que ela falou que o pai dela não aguentava mais mentir, não suportava mais mentir, ou não queria. Eu fiquei meio tipo, o que tá acontecendo? E com 15 anos, quando eles voltaram pra ilha, pra tirar as férias lá no verão, ela conta que o Gat... Vou falar Gat, que o Gat tá namorando outra pessoa. Ela descobriu que tá namorando outra pessoa e o que ficou meio triste, né? Era um amor de verão e agora ele tá namorando, tipo... Aí, nisso tudo, ele continua conversando com ela e ela com ele, tipo, como se não tivesse acontecendo nada, sabe? Tipo, como se não estivesse namorando e como eles não gostassem um do outro antes. Aí tá me incomodando. E depois de um tempinho, eles começam a ficar juntos, como se não tivesse acontecido nada antes, porque não tem namorada nenhuma. Eu fiquei tipo, menino, você não tá namorando? Essa é sua vida. Além do mais, eles deram uns beijinhos. Uns beijinhos. E a menina tá namorando. Eu não tô também esse garoto. Teve uma cena, eu acho que é spoiler já, não sei. Ai, gente, se for spoiler, vocês pulam. Tem uma parte que está no sótão. E o avô dela entra e fala pra ele tomar cuidado. E eu fiquei meio que, tipo, bem... Cuidado com o quê? Porque eu fiquei preocupada. Pra mim foi uma ameaça. Toma cuidado. E toma cuidado com a cabeça. E a Cadence, ela sofreu um acidente na cabeça, né? Ela bateu a cabeça no fundo do mar. E ele falou e o velho falou pra o vô dela, o velho falou pra ele tomar cuidado com a cabeça, senão batia a cabeça. Mas tava falando do sótão, né? Mas deu a entender que, tipo, tô com medo desse velho. E também já falou... Não, mas foi. Aí ela também já falou como que foi um acidente, né? Todo mundo sabe que foi um acidente, e então não é spoiler, né? É um acidente, aconteceu um acidente, ela fala na primeira página. E o que aconteceu depois do acidente, eu acho que eu já esperava, né? Eu esperava que acontecesse depois, e aconteceu mesmo. Só que eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho dúvida, spoiler, talvez seja spoiler, não sei. Eu tenho minha dúvida de que, tipo, ou foi o Gat que foi uma coisa, porque ela não lembra direito, né? Ou foi a família dela, ou foi a família dela e ameaçou o Gat. Não, eu não sei falar, se eu estiver falando errado, me desculpa, vocês ignoram. Eu acho que foi a família e ameaçou o Gat pra não aparecer de novo, né? Porque não apareceu mais, sumiu. Ou deram um fim nele também, né? Ou ele ficou Raquel mesmo, que é o que ela tomou por decisão. Eu vou voltar a ler. Eu quero terminar esse vlog, porque eu tô gostando muito da história dele. Eu sei que tem pessoas que não gostam e tem pessoas que gostam. Eu vou falar o que eu achei, tá? Até agora eu tô gostando, porque eu não tenho muito senso crítico também. É por isso que eu tô aqui, né, gravando vídeo. Eu tenho muita vergonha de falar em público. Eu tenho uma edição horrível pra ler e falar em voz alta, sabe? E também eu quero melhorar meu senso crítico aqui falando sobre livros, porque eu não tenho ninguém pra falar de livros na minha vida aqui, normal,
inteira. Então vai ser aí que eu vou falar, e se vocês gostarem, tudo bem, eu continuo, senão eu paro. Eu tô aqui pra poder, como é que jogar meus medos de falar em público, de ter minha opinião expressada de certa forma e de falar direito. Agora que eu lembrei que eu tô sem pisca-pisca ligado, eu ia ligar ele pra poder ficar bonitinho. O livro tem 270 e poucas páginas, então é curtinho, né? Porque a maioria de livros que eu tô lendo tem mais de 300 páginas. Meu Deus, não acaba nunca. Sim, eu passei o tempo que eu falei que eu ia voltar, mas é porque tava boa a história e porque eu tava sem energia ontem. Eu ia atualizar o vlog ontem, mas tava sem energia, então não teve como eu vim hoje. Eu tô na página 171 e aconteceu várias coisas revelando o acidente dela, pra gente entender, e ela também. Depois do acidente, ela não foi mais pra ilha, ela não foi mais pra lá no verão, ela ficou indo pra Europa junto com o pai dela, tá? Ela não queria ir, mas obrigaram ela meio que ir, então ela foi. Depois do acidente, ela ficou meio muito ruim. A cabeça dela apagou metade do verão dela, dos 15 anos dela, né? Porque foi verão dos 15 que aconteceu o acidente. E agora ela tá tentando lembrar de tudo que aconteceu. Mas a mãe dela não quer contar, ela só conta o que foi o negócio de ela entrou na água, bateu a cabeça, etc, etc. E ela não acredita nisso. Ela acha que aconteceu alguma outra coisa além do que ela tá falando, mas ninguém conta pra ela. Depois de 2 anos sem ir pra ilha, a mãe dela e o avô deixam ela voltar pra lá. E lá acontece a segunda parte da história, né? É quando a gente vê o comportamento dos mentirosos, que é o grupo de amiguinhos dela lá, né? Dos primos. E do amigo Getty, ou Getty. E a gente vê comportamento diferente deles, sabe? Eles não ficam mais junto com a família, eles estão dormindo e comendo, almoçando, tudo. Em outra casa, numa casa que as crianças, os irmãos delas, tipo o Will, não lembro o nome de ninguém, que os irmãos do povo mais novo, tipo os irmãos mais novos da Maíra, eu esqueci. Mas eles falam que lá é assombrado, sabe? E eles estão ficando lá e a Get não percebeu ainda que... E a Cadence não percebeu ainda que meio que eles não estão se comunicando com a família, com o resto da família. Eu acho que eu já descobri o final. Eu tava meio que... Além de descobrir o final, eu meio que tava... não sei, tava sentindo uma sensação ruim de estar lendo o livro. Aí eu pesquisei sobre, e sem querer eu tomei um spoiler, então o que eu tava achando tá certo, mas eu vou continuar até pra ver onde é que vai dar isso. Não tô gostando dos comportamentos do avô dela. Tem uma cena que ele pega uma flor e dá pra ela, antes dele ir pra ilha, e ele fala assim pra ela: para minha primeira neta. Aí depois ele fala de novo: Cadence ou Cadence foi a primeira. Ele não olha no olhar quando tá falando isso, tá? Aí depois ela fala: eu estou bem aqui, vô. Aí depois ele fala um monte de coisa, depois ela termina o diálogo falando: ela era o futuro da família. Depois ele fala: toma 3 flores que você deveria ter 3. Suspeito. O livro tá tendo parte de contos que a Cadence tá escrevendo, tipo, sobre 3... Era uma vez 3 princesas. E eu tô gostando muito. Tipo assim, eu não acho que seja uma lembrança dela, ou ela tá falando do que a família dela tá fazendo, não entendi, mas tem, assim, algumas coisas a ver, sabe? Eu tô gostando muito do moral dela, do moral do conto, da história dela, e tá sendo, tipo, mais interessante do que o próprio livro. Tô brincando, gente, tá tudo bom. Ela fica encontrando mentirosos no lugar que eu falei que eles acham que é mal assombrado. A Mayrin, no meio da história, assim, no diálogo entre ela e a Cadence e o Cadence, eu vou ficar falando dos dois jeitos. E antes que a Cadence fica falando, ela dá meio que um pouquinho de spoiler. Não sei, dá pra entender que aconteceu alguma coisa, sabe? E ela não conta direito. O Johnny, eu acho que é o que trata o que aconteceu mais de leve, sabe? Tipo, ele não se importa muito, isso eu falo pra ela deixar quieto, não perguntar demais. O Gat, ele fica falando meio que vamos começar de novo, nisso aqui tem, eu fui um babaca por ficar com você quando eu tava namorando com a Raquel lá em Nova York. Não sei, não lembro do site que ele mora, mas ele falou isso. E eles meio que estão juntos mais ou menos, tá? Ele falou pra ela que ele acha que não... Não, ele falou pra ela que ela... Ele falou pra ela que ele acha... Não, que ela não... Ele falou pra ela que ela não conhece ele direito, só conhece a versão dele na ilha. E isso me preocupou um pouco também. Eu acho bem estranho que ninguém reparou, ninguém comenta de nada dos meninos, sabe?
Ela fica lá, ela vai almoçar, ninguém pergunta, cadê fulano, cadê ciclano? Ninguém fala, tipo, o que você tava fazendo hoje à tarde? Jogou tênis com sei lá quem? Não pergunta, só, tipo, você estava brincando lá, você dirigiu o barco, você tá passando muito tempo na praia e não tá perguntando das pessoas, gente. Então, né, dá pra entender, né? Não que esteja dando spoiler. Se você pensar, tu vai adivinhar também, tá? É fácil, é fácil. Talvez eu esteja tudo errado aqui também, né? E não aconteceu nada que eu tô pensando. Ai, gente, eu acho que não deu pra entender muito bem o que eu quis dizer nessa segunda parte de eu falando do livro. Espero que tenha dado, porque eu não sei se tá direito ainda. Eu tentei, foi melhor aqui. Eu falei um monte de coisa embolada e tudo mais, mas depois eu volto e falei o resto. Talvez eu termine antes de voltar, ou talvez eu volte mais uma vez. Eu tô aqui nessa parte do livro, ó. É de baixo, tá, galera? Já passei na metade. Cheio de Ai, meu Deus. Cheio de anotação de coisinhas que eu achei que pode ser importante. Importante pra história. E tá cheio de palavras grifadas, de marca-texto. Eu deixei de mão um lápis. Eu fiquei com medo do lápis manchar, sei lá, rasgar o papel. Tá cheio de... Nossa, gente, como é que eu consegue mostrar isso pra vocês? Tá cheio de marcazinha azul, tá vendo? Ai, não sei se deu pra ver, mas tá cheio. E depois eu volto. Eu comprei... Vocês compraram livro na Semana do Consumidor? Eu comprei 4. Depois eu mostro. Eu terminei de ler o livro. É de marcações. Mais ou menos, né? Então, eu não chorei lendo. Eu meio que tinha descobrido o final, né, da história, o que aconteceu antes de terminar. E depois eu peguei spoiler. Então, eu não chorei, eu já esperava que ia acontecer. Eu estava esperando acontecer mesmo. Eu sei que tem pessoas que meio que se acabam de chorar e tal, mas eu não chorei. Eu só fiquei um pouquinho com medo. E a única parte que eu senti emoção foi lá nas últimas páginas, tipo, em que ela escreve na mão dela uma coisa que a Mayrin falou, que é seja um pouco mais gentil. Eu não lembro. Peraí que eu vou olhar. Ela escreveu seja um pouco mais gentil na mão, porque a Mayrin falou pra ela e ela escreveu. Então, essa foi a única parte que me fez querer chorar, entre aspas, porque eu não li. Não, porque eu não chorei. Esse livro, ele conta mais sobre a família Sinclair, né? Como tá lá os ventiladores da família Sinclair. Então, tem romance, tem amizade e tudo mais. Mas ele fala mais de família. E é um livro que pode facilmente acontecer na vida real, tirando os desastres, né? Talvez também com desastre. Então, é uma história que vai se tratar mais de família, de problemas familiares. O problema de herança, sabe? Sobre ter que dividir a herança com mais pessoas, sobre a pressão de relacionamento, de estar ou não com a pessoa certa, essas coisas, entenderam? O livro, ele não é muito pesado, não é muito. Em algum momento eu fiquei meio que angustiada, porque eu sabia o que tinha acontecido, né, porque eu não parei de pensar no que aconteceu, e eu sabia o que era, então pra mim ficou muito pesado, eu ficava meio que tipo... porque esse povo tá aqui, não sei o que tem. Mas eles explicaram por que ele estava lá, sabe? Eu já tô contando como se você estivesse sabendo o que eu tô falando. Mas no final, lá no final, acontecendo tudo isso, a gente entende por que eles apareceram de novo. Da onde eu parei da história pra frente, né, que eu já contei tudo que eu achei do livro, não sei o que tem, conta a... Como é que chama o livro? A Cadence, sei lá, ela vai descobrindo aos poucos o que aconteceu e ela vai investigando, vão contando pra ela algumas coisas. Ela descobre porque o comportamento da tia dela tava estranho, da mãe dela também tava estranho, do avô, da nova casa e tudo mais. Foi esclarecendo muita coisa pra ela e ela começou a entender. Até que o Johnny falou pra ela alguma coisa e ela começou a lembrar de tudo. Meio que foi aos pouquinhos, mas ela lembrou, sabe? A parte que mais me emocionou mesmo também, além de ser gentil, mas não me emocionou tanto como seja mais gentil, foi ela... Ai, eu não posso falar. É spoiler. Pula aí rapidão, por favor. Dela se... Ai, gente, não sei. Dela meio que se despedindo dos mentirosos, sabe? E essa parte me deixou bem comovida, porque é coisas que falaram no meio do livro e ela contou lá que não ia mais acontecer, entendeu? É sobre isso. Me emocionou. A escrita do livro é um pouquinho, pra mim, menos descritiva. Eu não gosto de uma escrita bem descritiva, que fica falando até da maçaneta da porta, não sei. Mas eu também preciso de alguma descrição, sabe? Teve bastante. Mas não no momento que eu precisava das descrições, sabe? Tipo, no momento ela falava isso, depois eu tava em outro lugar e blá 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 blá, entendeu? Eu gostei disso. E eu sei que teve gente que não gostou do livro e teve gente que amou. Eu tô na parte que é um livro. Eu não me apaixonei pela história, né? Os personagens não me
sabe, não me prenderam. Eu não me senti muito presa aos personagens, sabe, nem a história. Tipo, a história sim, a história eu fiquei intrigada, aconteceu, mas com os personagens não. A indicação do livro é de mais 13, tá bom? Porque tem essa parte meio do livro. Pra quem se emociona muito fácil, que nem eu, mas nesse livro eu não me emocionei, pode ler, tá bom? Vai ser uma leitura incrível, quem gosta de tentar adivinhar o final também. Talvez tenha uma reviravolta grande pra você que não entendeu o livro ainda. Gente, não fiquem tentando adivinhar o que aconteceu, por favor. Você vai estragar a experiência, eu estraguei. Eu esperava uns mares de lágrimas, mas não recebi nada. Ai, que ótimo. Leiam. Eu vou colocar alguns videozinhos de me lendo no final, porque eu me esqueci de ficar gravando o que tava acontecendo. Eu esqueci. Eu não lembrava. Às vezes eu tava assim, ai, vou marcar isso aqui, eu vou gravar essa parte que eu achei interessante, e eu esquecia. Eu vou dar meio que 3 estrelas no livro, porque pra mim o que é um livro é 3 estrelas, sabe? Que não é ruim, que também não é uau, que livro bom. Aí os videozinhos de mim comentando sobre a história é spoiler, então se você não vai ver o spoiler, tu pode sair daqui já. Tchau. Se inscreva, deixa o like se você gostou do vídeo, ficou até aqui, parabéns, porque eu sei que vai ser poucas pessoas que vão ficar até aqui. E nada, eu não sei. Tchau. Vocês lembram de quando eu falei que eu tava com medo do avô dele, depois da frase que ele falou: toma cuidado com a cabeça, meu jovem, uma coisa assim? Eu falei que eu tava estranhando ele, porque eu achei que era uma ameaça. E eu tava certa, gente. Eu sabia que era uma ameaça. E aproveitando aqui, eu vou falar que a mãe dela e o avô e todas as tias são um bando de babacas que só pensam em dinheiro e coisas materiais. Não tô nem aí pra família, só tô aí pra brigar por causa de dinheiro, casa e etc. Gente, que é isso? Adorei. Adorei que eles destruíram alguma coisa. Eu conto ou vocês contam?